amado Pai querido, entramos na Sua presença nesse momento. Meu Deus, primeiramente queremos agradecer pelo dia, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, as vitórias, agradecer por estar vivo, agradecer por cada dificuldade, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E cada dificuldade, meu Deus, gera um rompimento, gera, meu Pai, um crescimento, meu Deus. Nós sabemos, meu Deus, que o progresso é a mesma coisa que felicidade. E nós queremos esse progresso. E pedimos, meu Deus, que inicialmente o Senhor venha nos perdoar. Perdoa as nossas falhas, pecados, erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos. Que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado a Tua presença, o Teu Espírito Santo em nossas vidas, nos perdoa. Somos dependentes de Ti, meu Deus. Buscamos, meu Pai, Te agradar. Não há motivo maior, meu Pai, de estarmos aqui, nessa terça-feira à tarde, acompanhando, meu Deus, dentro dos nossos templos, em outra cidade, em outro estado e até mesmo em outro país, meu Deus. Se não for, meu Pai, pela vontade, Senhor, por essa vontade louca de Te agradar, meu Deus, de mostrar, meu Pai, que temos fé, e não, meu Deus, a fé dos demônios, que é aquela fé, meu Pai, que treme, mas não obedece, que tem medo, meu Deus, mas não cumpre, meu Deus, com os Teus mandamentos. Nós queremos a fé, meu Deus, que cria o relacionamento com o Senhor, a fé da obediência, a fé com obras, meu Deus. Oh, meu Deus, como queremos, meu Deus, que cada vez mais o Senhor guie as nossas vidas, cria novos caminhos, meu Deus, e coloque, meu Pai, novamente a cada um no seu progresso, no seu crescimento, meu Deus. Eu quero abençoar e consagrar a vida de cada um, meu Deus, e determinar, meu Pai, que nenhum mal, meu Deus, venha mais ter o controle dessa situação. Que toda doença, meu Deus, que está escravizando, que todo demônio, meu Pai, que está dividindo, separando essa família, esse casal, meu Deus, nós determinamos, meu Pai, a quebra, o cancelamento, meu Deus, e que a partir de hoje essa pessoa se torne livre, meu Deus. Que a partir de hoje, meu Pai, essa pessoa se torne livre, meu Pai, porque nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, Tu a condenarás, meu Deus. A Tua palavra diz, e a Tua palavra é muito clara, que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Porque, meu Deus, quando obedecemos a Tua palavra, nos tornamos filhos. E a criatura, meu Pai, não se torna mais escrava, mas sim, meu Deus, nós viramos, meu Pai, filhos por adoção, filhos pela obediência, porque entendemos, meu Deus, que temos um só Pai. E sabemos, meu Pai, que toda língua que se levantar em juízo contra nós, Tu a condenarás. Somos, meu Pai, um povo protegido, um povo guardado, um povo, meu Pai, que Te ama e que cada vez mais quer cumprir os Seus mandamentos. Nos eleva a um nível superior, meu Deus. Transforma essa reunião, meu Pai, em uma reunião única, uma reunião especial, algo que nunca vimos nem ouvimos. Que as definições, meu Pai, não se saiam, meu Pai. Meu Pai, que as definições que estamos buscando no dia de hoje ainda venham se cumprir, meu Deus. Nós determinamos as definições para o dia de hoje. Nós determinamos, meu Pai, as restaurações para hoje, meu Deus. As curas para hoje, meu Deus. Meu Pai, nós sabemos que o Senhor pode fazer, meu Deus. A Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor vai ter misericórdia de quem o Senhor quiser. Quem o Senhor quiser, meu Deus. E pedimos, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós Te amamos. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor venha conduzir essa reunião, direcione essa reunião, encaminhe essa reunião, meu Deus. Que não seja eu falando, orando, declarando, meu Deus, mas seja o Senhor, meu Pai, no controle de tudo, de cada palavra, de cada mensagem, de cada oração, meu Pai.
nos dê revelações poderosas, nos aprofunda, meu Pai, nas águas mais profundas que existe, meu Deus, para que sim, meu Deus, essa profundidade nos gera o extraordinário do Senhor. Eu consagro, abençoo a vida de cada um e peço, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, nos abençoar e realizar, meu Pai, grandes feitos, não para nossa honra, meu Deus, mas para a Tua, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas acreditam em Deus, muitas pessoas acreditam na existência de Deus, mas não acreditam nas palavras que vêm de Deus. Se as pessoas sabem que sem fé, a fé é um dos requisitos primordiais, se não for o maior, é a fé. Porque ainda muitos não creem e ficam com uma fé limitada, uma fé podada, uma fé sem resultado. Precisamos crer que Ele existe. A fé sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa até mesmo de fé para ter fé. As pessoas podem ter fé que eu vou chegar no lugar. Você que chegou até na igreja hoje, teve fé que acordar de manhã, eu vou me preparar, vou fazer o que eu tenho que fazer, pegar uma condução, pegar um carro, uma moto, e tenho fé que eu vou chegar até a igreja. Agora, se a sua fé ficasse somente na teoria da fé, mas não na prática da fé, você não ia ter resultado, porque a Bíblia diz: a fé sem obras é morta. É necessário a existência da obra. Sem a obra não há esse movimento da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê, você está mostrando a Deus que você não confia nele. Deus quer um relacionamento. Você não tem como ter um relacionamento sem um dos requisitos mais importantes para Deus, que é a confiança nele. Confiança é o fator mais importante. Para você ter esse relacionamento com Deus, você precisa confiar em Deus. Porque sem confiança, repita comigo, sem confiança, não tem relacionamento. Veja o último relacionamento, ou o relacionamento que você está atualmente hoje, com esse homem, essa mulher. Você consegue manter esse casamento, esse noivado, sem o requisito mais importante, que é você confiar na pessoa? Quantas pessoas nós vemos direto nos jornais, marido mata, a esposa mata, aquela coisa toda, aquela coisa viciante, essa loucura que o mundo prega, os ciúmes, a falta da confiança, a falta da credibilidade. Quantos, pela falta da confiança, estão fazendo loucuras, porque não tem paz. Aquele que não confia não tem paz também. Você não vai conseguir manter um relacionamento com alguém se você não tiver a confiança nessa pessoa. Através da nossa fé que se revela o nível da nossa confiança. Se você não confia nele, não tem sentido, pois ele é confiável. Ele nunca falhou. Nesse relacionamento que você tem com Deus, só existe um que pode falhar, que é nosso. Deus não falha, Deus é perfeito e Deus nunca falhou e nunca falhará. As pessoas muitas vezes estão se medindo e automaticamente medindo Deus por elas. Deus, ele não cabe na tua caixinha. Às vezes você pega uma caixinha assim, que ela cabe
uma caixinha de papel. Mas Deus, Ele não vai entrar na sua caixinha. A caixinha que você fez, que é para você, com o seu molde, com o seu ajuste, com a sua numeração, Ele não vai entrar aqui. Porque Deus é um Deus que não pensa como nós. A mentalidade dele não há limites. E nós, muitas vezes, estamos limitando a Deus pela nossa vida. Eu lembro quando fizemos o último corredor de carros, eu estava lá, eu e outros pastores estavam lá ungindo, consagrando a cada carro e o próximo carro, o próximo desejo dessa pessoa. E muitos, ao invés de romper a barreira do normal, do comum, sair do popular e ir para o extraordinário, para o luxo, porque Deus é o Deus do ouro e da prata, muitos estavam pedindo, não pastor, eu lembro até de uma pessoa que pediu, pastor, só quero esse mesmo modelo mais novo. Eu falei, mas por que não? Você não pode pedir, não pastor, mas assim, eu vou ficar nisso aqui mesmo, porque assim eu confio nisso aqui, porque eu acredito que é o que eu vou ter condições, tal. Eu falei, vamos romper, pede algo maior, pede algo sobrenatural. Tinha até uma mulher ainda, que ela já era aposentada, já tinha uma certa idade, e ela sempre andou de condução. E ela, um dia que a gente foi orar junto, né, oramos, eu falei assim, Deus vai te dar um carro zero, e depois, eu falei assim, ano que vem você vai trocar ainda. E ela veio falar comigo depois, eu falei assim, ela pensou, pastor, eu nem tenho carro e ainda eu já estou orando para trocar de carro. Resumidamente, ela comprou um carro zero 2021, sem placa, porque ela acreditou que tudo é possível para Deus. Se eu crer, se eu confiar, Deus vai realizar. Agora, se eu não confiar, se eu não ter essa confiança na palavra dele, o que Deus vai realizar? O que Deus vai fazer? Temos que lembrar que Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Deus não responde problema, Deus não responde doença, Deus não responde choro, Ele não responde lamentação, Ele só responde fé. O mundo muitas vezes está pregando, pastor, como Deus pode deixar tantas crianças passar fome na África? Como Deus pode deixar essa pessoa morrer com essa doença? Como Deus, porque Deus, esse Deus mau. E a gente sabe, nós que conhecemos a palavra, que entendemos a palavra, nós precisamos ter fé em Deus para a cura. Nós não temos que, porque muitos, infelizmente, eu lembro até de uma mulher que veio falar comigo, ela fez vários procedimentos estéticos, e o que aconteceu? A anestesia gerou uma situação na perna direita dela, e ela não conseguia andar. Ela voltou no cirurgião, ela foi para mexer com a parte vascular, com o especialista do especialista, tomou não sei o quê, fez todos os exames. Nada foi constatado. Ela estava mancando, ela não andava mais. E não aparecia nada. E ela virou um dia e falou para mim, pastor, já procurei tudo, agora o que resta é Deus, por isso que você não foi curada ainda. Porque você colocou Deus como última opção e não a primeira. Deus precisa ser a sua primeira opção em todas as áreas da sua vida. Situação financeira, você não vai correr para banco, você não vai correr para gerente, você não vai correr para um agiota, para parente, você vai correr para Deus. É Deus que vai abrir a porta, é Deus que vai mandar cliente, é Deus que fecha a porta também, é Deus que arranca juros dessa dívida, é Deus que vai te prosperar, que vai te elevar. Recentemente ainda uma obreira veio falar comigo, pastor, há 2 meses atrás, eu fui pedir um aumento para o meu chefe, e ele não me deu.
Depois, e aí ela começou a batalhar e ficou comprometida nos trabalhos e me ajudou demais nos trabalhos que nós realizamos. O chefe, depois de 2 meses, não chegou a 2 meses, deu 1 mês e meio. Ele virou para ela e falou assim, ó, quanto você quer de aumento? Ele virou para ela sem motivo algum, quanto você quer de aumento? E ela falou, eu quero tanto, então toma. É dessa forma que Deus faz. O ímpio, ele diminui para o justo crescer. O ímpio, ele muitas vezes acha que ele está por cima, e nós sabemos, aquele que se julga está por cima, cuide para que não caia. Nós temos que ter a confiança em Deus, a nossa fé tem que vir para em Deus. O diabo não vai conseguir me afetar da existência de Deus. O diabo pode jogar seus dardos, suas flechas inflamadas para mim fazer duvidar se Deus existe. Mas se eu sei que Deus existe, nada vai me afetar. Se você tem uma casa totalmente estruturada, todos os lados, bem rígido, perfeito. Agora, se sua casa tem uma janela, você acha que o diabo vai bater aqui ou ele vai bater na parte que já está frágil? Você tem que estruturar suas inclinações. Você tem que estruturar suas janelas espirituais. Quais as suas inclinações? Quais que vira e mexe você está caindo no mesmo ponto? Vira e mexe, você está pecando da mesma forma. Você não vence, ano após ano, deu uma mulher bonita, você está caindo. Tem um dinheiro que está sobrando, você está roubando. Tem uma pessoa que necessita da sua confiança e você está traindo as confianças. O que adianta você quebrar os fundamentos? Pode um justo não confiar em Deus? Se os fundamentos foram destruídos, o que pode fazer o justo? Ainda a Bíblia diz aqui em Marcos 13:33, fique atentos, olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Ainda tem na NAA diz, sobreaviso. Fique sobreaviso. O que é sobreaviso? É uma categoria que o funcionário, mesmo no seu horário de descanso, ele está disponível para o seu empregador. Nós temos que ficar sempre disponíveis, mesmo nos olhares, momentos de descanso para o nosso empregador que é Cristo. Se Deus, sendo Deus, Ele nos ama e nos perdoa a todo momento, porque muitos ainda julga, pesa, condena. É o advogado, é o juiz, é o promotor daqueles que estão iniciando agora na fé. Dos pequeninos, aqueles ainda que não podem comer comida sólida, mas sim ainda papinha. E se você está nessa posição de anos na igreja e ainda está julgando, você também não pode comer comida sólida. Você só pode comer papinha, como diz Paulo. Como vou dar coisas maiores para você se você ainda está na papinha de bebê, está usando fralda, está engatinhando? Eu lembro que há uns anos atrás, a bispa teve um sonho que me via como bebê. Isso significa o quê? Significa ainda que a minha vida espiritual era como um bebê. Eu não tinha ainda condição de andar, eu precisava de uma proteção, e até eu brinquei esses tempos com ela, ainda eu falei, graças a Deus que eu cresci, e eu já tirei carta nesse sonho, porque você ter sonho em cima de sonho, você é ainda um bebê, engatinhando, não pode comer comida sólida, ainda passando, ainda precisando de proteção, e a gente sabe que é salvação individual. Eu creio nos milagres do sobrenatural, mas um problema pode me tirar do foco. A maioria crê na existência de Deus, mas não crê no que Ele falou. O que adianta você crer que Deus existe,
se você não crê que a palavra dele é real e a palavra se cumpre. Isso é um grande problema. Eu creio que ele existe, mas não creio o que ele representa. Toda bênção é espiritual, pois ela foi liberada primeiramente no mundo espiritual. Mas eu creio nisso. Para o intangível se tornar tangível, você precisa crer. Você precisa acreditar. Muitos estão vivendo a mesma questão do menino que foi curado, o menino endemoniado. Já não conseguiria crer, aquele pai já não conseguia crer na libertação do filho. E ele achava que a única saída era alguém fazer algo por ele. Tanto que ainda ele fala, quando Jesus falou com ele, ele falou, olha, se podes fazer algo por mim. Jesus ainda respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. E presta muita atenção, as frases de Jesus sempre vão ser essas. Tudo é possível ao que crê, seja feita conforme a sua fé. Como você creu acontecerá, vai que a tua fé te salvou, se creres verá a glória de Deus. Sempre você precisa de algo para completar algo. A tua fé tem que ser ligada em alguma coisa. Se a tua fé me salvou, porque a minha fé me salvou. Não foi o homem que me salvou. Não foi fulano, não foi ciclano, não foi a economia, não foi o governo, mas sim a fé em Deus. Porque Deus cuida dos seus pequenininhos. Como é bonito dizer, e é espiritual, Deus pode fazer todas as coisas. Quantas pessoas gostam de falar, Deus é o Deus do impossível, Deus pode fazer, Deus pode curar, Deus pode libertar, Ele faz e acontece, mas na minha vida não acontece nada. Quantos conseguem ser bons vendedores, mas não conseguem ser bons consumidores? Você não adianta você saber vender, você precisa confiar no seu produto. Todos nós vendemos algo. Não, pastor, eu não sou vendedor, você vende. Todo mundo vende algo. Todo mundo vende alguma coisa. Mas a questão não é vender, a questão é consumir e confiar no seu produto. Você confia no seu produto? Você confia que o seu produto, Deus, essa vida extraordinária, João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, é o extraordinário real em Deus? Você confia que a vida que Deus fala não é a sobrevivência, mas é uma vida com Deus? Você precisa entender, para você chegar numa abundância, você precisa passar e entender que você precisa acreditar. Para eu pregar aqui em cima, eu preciso botar em prática na minha vida primeiro. Como você prega e fala de algo que você não vive? Que casca é essa? Quando você bate o ovo e quebra aquela casca, o ovo ou a gema está podre ou ela não existe. No interior, vende muito aqueles ovos com 2 gemas. Você deve ter visto já na rodovia. Eu vejo muito no interior. Aqui em São Paulo não vejo muito. Você imagina uma pessoa, quando ela quebra um ovo, ela já espera o que vai sair desse ovo. É uma gema só. Mas você imagina você quebrar esse ovo, esse ímpio quebrar essa imagem que você passa e sair 2 gemas. Como é bom você se surpreender com um cristão que vive em Deus. Como é bom quando você é pressionado e ao invés de sair uma gema, está saindo 2.
Você está dando mais do que essa pessoa está esperando. Nós precisamos ser muito mais daquilo que vendemos. Eu preciso ser um pai muito melhor do que eu estou pregando aqui no altar para você ser. Eu preciso ser um cristão sobrenatural do que esse que eu estou dizendo para você fazer, esse que você precisa cumprir. A palavra de Deus só se cumpre quando você pega a tua fé e se transforma ela em prática. Pratica ela. No livro de Tiago, capítulo 2. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17 diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Vamos repetir todos nós juntos esse versículo. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, o que acontece? Ela está morta. 18. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. O que adianta você falar? Fala que você está curado, se quando você sente uma dorzinha, você já está correndo na farmácia. O que adianta você falar: aquela pessoa lá está no pecado, ó. Ali, ó. Ela está no pecado, ó. Acabou de chegar, o filho já está doente. Já está fazendo. Eu lembro isso. Quando meu irmão ele era pequeno, vivia com seus ataques epiléticos, com essa desgraça dessa doença, cheio de situação, febre, e falava: olha aí, ó, tá lá, ó, a mulher está em pecado, está tudo errado na vida dela. O filho não cura, o filho não se cura. É muito fácil julgar, é muito fácil falar. Porque em vez de você não julgar, você não vai lá orar com essa pessoa. Porque em vez de você não pesar, você não alivia a carga dela. Você não ajuda a carregar esse fardo. Por que você não seja esse cristão fora e dentro? Porque tem pessoas que vivem a bipolaridade cristã. Dentro da igreja é o sapatinho de fogo, é roda, é dá cambalhota, é grita, faz tudo. Quando chegar lá fora, está mentindo, está enganando, está sonegando, está traindo, está fumando, está bebendo, está fazendo de tudo. E chega aqui, alguém chegou a primeira semana na igreja, ainda está se libertando do vício, ela está lá, aí ó, o fumante aí, ó. Ó, desgraça, e começa a gritar. Que cristão é esse? Se o único que pode julgar, próprio Jesus, quando esteve aqui, ó, na terra, como nós, disse: eu não julgo ninguém, mas se julgo pelo meu Pai. O próprio Jesus disse: eu não julgo ninguém, mas se julgo pelo meu Pai que está no céu. 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Você crê que existe Deus? O diabo também crê. Você não é nada diferente dele. Agora eu vou te mostrar a diferença entre nós e o diabo. 20. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Não adianta você falar de Deus, se você não ser filho de Deus. Não se colocar na posição do obedecer a Deus. O que adianta você falar que Deus é bom, se você não acredita que Ele é bom? Não adianta falar que você precisa, não matarás, não enganarás, não adulterarás, todos os mandamentos você cumprir,
Pastor, mas esse aqui é impossível. Então, ou é tudo ou é nada para Deus. Eu lembro até o que o bispo Murilo falou aqui no encontro jovem. Ele acreditava em Deus, mas não dava tudo o que Deus pedia. Então, se você fica nesse meio termo, o que você é? É um vomitado de Deus. Porque o morno Deus vomita. O sujo se suje mais, o limpo se purifique mais. O meio termo Deus vomita, não existe esse meio termo. Abraão está mostrando aqui, que não adiantava ele acreditar. Se na hora falou, meu filho, meu único filho. A questão que Abraão sabia que o Deus que poderia pedir ele em sacrifício era o mesmo que iria ressuscitar. Nós temos que entender que mesmo se Deus pedir isso, que você teme tanto que Ele peça, Ele é capaz de ressuscitar para a honra e glória dEle mais uma vez. Porque tudo é para a honra e a glória dEle. Você não pode se esquecer da oração que o próprio Jesus fez no Getsêmani. Afasta-se de mim esse cálice, mas se for, que seja feita a sua vontade, não a minha. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não queria passar. Não era um desejo dele, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feita a tua vontade do Isaac, não a minha. Que seja feita a tua vontade dessa obra, desse sacrifício, dessa definição, desse rompimento, desse mastigar tua carne, de você matar o velho homem. Que seja feita a tua vontade, não a minha, porque a tua vontade é que vale, não a minha. A minha não pode valer, porque senão eu estou criando novos deuses, e esses deuses não vão me gerar o resultado dessa vida em abundância que Deus quer. Deus, Ele quer que você viva como exemplo dEle. Deus quer virar e falar, conhece meu servo Jó? É um homem reto, íntegro, teme a Deus e se desvia do mal. Conhece meu servo Fernando? Conhece meu servo fulano, ciclano? Conhece meu servo Gabriel, meu servo, todos os tipos de nomes? Falar você mesmo o nome. Comunique você mesmo o seu nome. Conhece meu servo fulano? É um homem íntegro, é uma mulher íntegra, teme a Deus, se desvia do mal. E é íntegro e é reto. Nós temos que ter esse entendimento, que você pode ter muita fé, mas se ela não for praticada, é a mesma coisa de você não ter fé. Porque ela é morta. E a fé, volta. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e por isso, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair para o outro caminho, a prostituta entrou na genealogia de Cristo. 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E repita comigo. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Precisamos ter ação. Precisamos ter ação. 1 Samuel 17:45. Presta muita atenção. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça.
Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu as aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pode parar no 46. Hoje mesmo, o que ele estava fazendo? Ele estava declarando, ele estava profetizando. Ele já tinha matado Golias? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Ele não tinha matado ainda. Mas a fé dele é como ele já tinha matado. A fé dele era muito grande. Agora, se ele não tivesse feito isso aqui que eu vou falar agora para você, 47. Todos os que estão por aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos, e você tem que tomar posse disso na tua vida. Olha que palavra, olha que mensagem, que versículo poderoso. Todos saberão que não foi por espada, por lança, por braço, por juiz, por advogado, por médico, por medicamento, não foi pela assistência social, por uma terapia de casal, não foi feito por nada, mas todos saberão que a batalha do Senhor lhe entregará esse problema que você está sendo escravizado há muito tempo nas nossas mãos. Não foi por nada, foi por Deus. 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Presta atenção à atitude de Davi. Quando o filisteu começou a vir, o que ele fez? Meu Deus do céu. Ele foi de encontro à linha de batalha. Ele não deixou o filisteu intimidá-lo. Se o problema está vindo de encontro a você, aí que você vai de encontro ao problema. Porque você sabe que atrás de você, e na tua frente, e no teu lado, e no teu outro lado, tem Deus, os anjos estão com você. Agora, a sua fé pode ser muito grande, mas sem obra, 49. Essa foi a obra. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou contra a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Essa é a obra. A fé foi falada. A mensagem foi declarada, a profecia foi liberada, mas se eu não tivesse a pedra, não tirasse a pedra do meu alforje, o problema não tinha caído com o rosto no chão. Você precisa arrancar as pedras do alforje, porque a fé precisa estar ligada com a obra, e a obra tem que estar ligada com a fé. E o que aconteceu depois? Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira, e não duas e nem três. Foi uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Agora eu vou te falar outra coisa. Mateus 14, 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Os discípulos que conheciam Jesus, que andavam com ele, que dormiam com ele, que comiam com ele, achou que era um fantasma. Você percebe que tudo é mentalidade. Tudo é mentalidade. Às vezes você está orando por algo, e quando chega algo diferente, algo que você nunca viu, você acredita mais que é um fantasma do que é próprio Jesus. Já tinham visto Jesus realizar todos os milagres possíveis. Mas fazer um paralítico andar, um cego enxergar, fazer tantos milagres como ele fez, era pequeno, perto do que ele andar sobre as águas. Às vezes as pessoas acreditam em tantas coisas e não acreditam no natural, algo comum para Deus.
E gritaram: é um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Tinha 12 discípulos nesse barco. Isso, infelizmente, é na vida isso. É na vida. 10% de 12 é 1,2. 9% daquele barco tem coragem de andar sobre as águas. Menos de 9, 8 ponto alguma coisa. Menos que isso. Às vezes a gente tem templos lotados, mas menos de 10% querem sair do barco, da zona de conforto, do medo, da preguiça, da acomodação, da ironia, da rebelião, da dúvida, do questionamento. Poucos querem sair do barco. Mas os que saem, antes dele sair do barco, ele declarou: se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Ele já declarou: eu quero andar, eu quero viver esse milagre, eu quero ficar gravado, marcado na história que andou como Jesus. Eu não quero ser mais um. Você não pode aceitar ser mais um na tua vida. Você não pode aceitar ter o mesmo destino de todos. Você não pode aceitar. Isso não é normal. O normal é você fazer isso. Obras iguais ou até mesmo maiores. Isso não é normal. 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro estava andando sobre as águas como Jesus. E Jesus estava parado vendo Pedro andar sobre as águas. Jesus já estava sobre as águas. Jesus não anda somente, ele fica parado sobre as águas. Moisés abriu as águas. Jesus andou sobre as águas. Não há limites do que Jesus pode fazer com as águas, que para muitos simbolizam problemas, para muitos simbolizam desafios gigantes. Deus, ele pode fazer o que você quiser. E Pedro entendeu isso. Pedro entendeu que ele era filho de Deus. Mas ele não precisou ver outro fazendo, ele decidiu ele fazer. Eu vou fazer porque eu sei aonde Deus vai me levar. Eu estou saindo das minhas ideias, das minhas mentalidades, estou andando sobre as águas em direção a Jesus Cristo. Mas Pedro ainda não estava totalmente purificado. A sua mentalidade não estava totalmente limpa do que Deus queria fazer com ele. E você sabe o que aconteceu? 30. Mas quando reparou no vento, e esse é o problema de muitos, o vento às vezes pode mexer, o vento às vezes pode balançar as coisas, o vento às vezes pode parecer que está criando rachadura na tua casa. Ele ficou com medo, e essa é a arma mais antiga que o diabo usa na história, que é o medo. Medo de sacrificar, medo de dizimar, de ofertar, medo de confiar. E começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha que algo interessante aqui. Aquela pequena fé de Pedro fez ele andar sobre as águas. O que a tua pequena fé está fazendo? Há quantos ainda estão vendo Jesus estender a mão para baixo e não para frente? Porque Pedro podia ter chegado até Jesus. Até que ponto você vai ver Jesus tendo que abaixar a mão para arrancar você de baixo? Que você está afundando.
Até quando você vai ver Deus, Jesus, se inclinando e tirando você do fundo, das profundezas desse problema, que ao invés de você andar sobre ele, você está se afundando com ele? Porque ao invés de você não confiar que Deus vai esperar você com a mão estendida na mesma direção, porque Ele colocou você nessa categoria, farás obras iguais ou até mesmo maiores. Farás obras iguais ou até mesmo maiores do que Jesus. E Ele está falando, vem, pode vir. Vem na mesma direção. Vive esses milagres. Anda sobre esse problema. Mostra que você é capaz de ser esse discípulo que vai estabelecer minha igreja, Pedro. Faça. Faça porque você é capaz, você é inteligente, você é capaz, é possível você fazer essas obras. O medo, todos têm. Não acha que você é menor ou maior que alguém, todo mundo tem. Para eu subir nesse altar eu tenho medo. Precisa muitas vezes ter. Por quê? Você precisa entender que você precisa controlar os seus medos. Entender que o medo de perder pode te excluir, extinguir o medo de conquistar. Porque você pode ter dois tipos de arrependimento. O fazer e o errar, ou do que ele nunca fazer. Eu já até falei uma vez aqui, fizeram uma pesquisa com 100 idosos. 100 idosos. E praticamente quase todos falaram que a maior dor que eles têm é a dor do arrependimento. Pegue essa palavra, entenda, que essa dor você não vai levar. Porque você está tendo fé de me ouvir, mas você precisa ter fé de obedecer. Porque senão a sua fé está sendo igual a dos demônios. De acreditar que Deus existe, mas não acreditar do que Ele pode curar, do que Ele pode te prosperar, do que Ele pode te levantar, do que Ele pode restaurar o teu casamento, o que Ele pode restaurar a tua casa, a tua família, o teu trabalho, o teu negócio. Ele pode, vai. E Ele está falando para você isso hoje. Faça, porque você tem todas as ferramentas necessárias para fazer. 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Porque é isso que acontece. Quando Jesus entra no barco da tua casa, do teu negócio, da tua vida, sempre o vento vai cessar. Quando Ele está na tua vida, o vento cessa. Quando Ele está no teu barco, a tempestade para. Quando entra na tua casa, verdadeiramente as brigas cessam. Pastor, mas eu estou aí, mas às vezes acontece. Acontece, mas você tem que controlar. Aquela frase que todo mundo usa, não faça uma tempestade em um copo d'água. Às vezes é só um copo de água, não é uma piscina, não é uma caixa d'água, é um copo. Muita gente, tem pessoas se afundando em copos de água. Tem pessoas se afundando em copos de água. Se é um copo de água, trate ele como um copo de água. Ele não é uma piscina. Ele não é um rio ou um mar. Ele é um copo de água. Lide ele desse mesmo tamanho que ele chega. Às vezes tem pessoas brigando por causa de uma toalha. Pastor, mas eu posso deixar? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que ser sábio. Você mulher e você homem, seja sábio. Seja sábio. Entenda que a tua paz não vale um copo de água. Não troque paz, vida, casamento por copos de água. E quando acontece, quando entraram no barco, o vento cessou, todos que já sabiam, começaram a entender de uma outra maneira. 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Mas não andaram sobre as águas. Mas não viveram esses milagres. Só estão aí como espectadores. Parado na frente da TV da vida, vendo membros
homens e mulheres vencendo e ainda parados, sentados, e somente falar, realmente para curar desse jeito, verdadeiramente tu é filho de Deus. Realmente tu é filho de Deus mesmo, tu andou sobre as águas. Mas eu não tenho coragem de fazer isso não. As pessoas estão vendo, estão reconhecendo, mas não vão andar. Eu não sou doido de andar. Porque não acreditam. Decida sair desse barco hoje e andar sobre as águas da sua vida e mostrar verdadeiramente que Pedro, com essa pequena fé, andou, e você pode achar que a tua fé é pequena, mas na pequena fé de Pedro ele já andou sobre as águas, e eu tenho certeza que esse problema não é maior do que esse milagre que acabamos de ler juntos aqui. Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos, coloca a mão no coração. Você que está na tua casa também, falo com você, homem, mulher, você que está me ouvindo, fala com Deus. Para um minuto, para um momento. Entenda que Deus está aqui para falar com você. Ele te ama. Ele te ama demais. Ele te ama tanto que morreu por você. Ele só está pedindo para você ter fé nele, confiar nele, porque se você confiar, fará obras iguais ou maiores do que Jesus Cristo. Peça para Deus, se for necessário, peça perdão, se humilhe, busca Deus, o relacionamento com Ele. Porque o que Ele mais quer de você é esse relacionamento. Fala com Deus. Eu serei, se eu acreditar, as portas vão se abrir. Se eu acreditar, eu acredito sim. Se eu acreditar, milagres vão surgir. Se eu acreditar, curado eu serei. Se eu acreditar, as portas vão se abrir. Se eu acreditar, se eu acreditar, eu acredito sim. Se eu acreditar, milagres vão surgir. Se eu acreditar, curado eu serei. Se eu acreditar, acredite. As portas vão Acredite. se abrir. Acredite. Se eu acreditar, fala, meu Deus, eu acredito. Eu acredito. Meu Deus, eu acredito. Sim, se eu acreditar, eu confio no que o Senhor tem para mim. Milagres vão e eu vou dar esse passo de fé. Se eu este será o último dia que eu vou duvidar. Porque a partir de agora eu tomo a decisão. Se eu a dúvida não faz mais parte da minha vida. As portas os questionamentos, a incredulidade, se eu acreditar, eu acredito, não faz mais parte da minha vida. Sim, se eu acreditar, milagres vão surgir. Se eu acreditar, curado eu serei. Se eu acreditar, as portas vão se abrir. Se eu acreditar, eu acredito sim. Se eu acreditar. Oh, Pai amado, entramos, meu Pai, na Tua presença, meu Deus. Meu Deus, sabemos o que o Senhor fez no dia de hoje. Meu Deus, que essa palavra, meu Pai, venha levar e trazer mudanças para cada um. Meu Deus, eu oro e determino curas, meu Deus.
curas emocionais, curas da família, curas espirituais, curas no casamento, curas físicas e mentais, meu Deus. Eu determino que essa cura, meu Pai, vai ser gerada na vida dessa pessoa hoje. Meu Pai, visita essa pessoa no hospital, visita essa pessoa que está no UTI, essa pessoa, meu Pai, que está buscando a cura, a libertação, essa pessoa, meu Pai, que está orando para essa família, que está nesse momento com peças de roupa, documentos, carteiras de trabalho, que está, meu Pai, com fotos, alimentos, apresentando para Ti, meu Deus. Eu quero consagrar, eu consagro, meu Deus, e eu determino que todas as definições já estão acontecendo. Essa causa na justiça já saiu. Essa causa na justiça já saiu. Esses milagres, meu Deus, já estão acontecendo. Essa cabeça de juiz já está sendo trocada, meu Deus. Esse recurso está sendo aceito. Esse casamento está sendo restaurado. Essa família, meu Deus, está sendo reconstruída hoje. Eu determino, meu Deus, que a partir de hoje, dessa terça-feira, dia 17, o Senhor está fazendo algo grande. O impossível está sendo gerado. Eu determino, meu Pai, que cada oração falada, declarada, profetizada, textualizada, enviada, meu Deus, colocada, meu Pai, nessa transmissão, eu determino, meu Pai, as definições que estão acontecendo agora. Pela Tua fé, esse milagre já aconteceu. Seja feita conforme a Tua fé. Se a Tua fé é de cura, você será curado. Se a Tua fé é de prosperidade, você será prosperado. Se a Tua fé é dessa reconstrução do teu casamento está sendo reconstruído agora. Essa admiração, esse respeito está acontecendo. Se a Tua fé está sendo desse negócio, o teu negócio está sendo reconstruído agora. Eu determino que você receba paz. Você vai voltar a dormir. Você vai voltar a dormir uma noite inteira. Você não vai mais precisar desses medicamentos. Esses medicamentos que estão te escravizando. Você não vai mais tomar. Joga tudo fora. Pela tua fé. Você está sendo curado. Você está sendo liberto. Você está sendo restaurado agora. Eu determino essa restauração. Eu determino que na tarde dessa terça-feira, o Senhor está mexendo, enviando todos os seus anjos em prol dessa causa, dessa questão não resolvida ainda. Receba essa bênção, receba essa porta aberta, receba essa vitória na tua vida. Agradeça a Deus. Fala para Deus: obrigado, meu Deus. Obrigado por essa cura. Obrigado por essa porta aberta. Obrigado por essa libertação. Obrigado, meu Pai, por essa causa na justiça, meu Pai, que foi totalmente deferida, meu Pai, em prol do meu favor. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é Deus, meu Deus. Verdadeiramente o Senhor, meu Pai, é Deus. Nós agradecemos, meu Pai, porque sei que o Senhor está fazendo, meu Deus. Eu confio nisso, eu creio, eu acredito. O Senhor está fazendo, o Senhor já fez. Eu abençoo, meu Pai, consagra a vida de cada um. Eu peço, meu Pai, que as portas continuem abertas, que o Senhor continue falando, que o Senhor continue conduzindo, direcionando a cada um, meu Deus. E que o Senhor receba as nossas orações, meu Pai, os nossos sacrifícios pequenos, meu Deus. Pequenos, nossos sacrifícios são pequenos porque nós sabemos que grande foi o seu. Mas, meu Deus, pedimos que o Senhor aceite e que o Senhor nos eleve, meu Pai, a um patamar sobrenatural. Nós queremos andar sobre o extraordinário. Nós queremos tocar as nossas mãos, meu Pai, no sobrenatural do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Eu agradeço, eu abençoo e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.